Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós e que nesse momento, que ainda estamos nas nossas atividades virtuais, que nós possamos hoje sentir, aprender do alto as suas vibrações mais sublimes, dentro da nossa capacidade de percepção, obviamente, que nós possamos aurir dessas forças que nos sustentam, que nos iluminam, que nos intuem as melhores emanações. E hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o livro 2, capítulo 6, Vida Espírita, e o item 8, que é Lembranças da Existência Corpórea. Então, seria, no caso, as lembranças que o espírito consegue ter, no mundo espiritual depois do seu desencarne. E as questões que nós vamos ver hoje é a questão 307 e a questão 308. Vamos iniciar a 307, vou fazer a leitura para a gente comentar um pouquinho. 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que ele tem ante os olhos? Ou seja, de que forma os espíritos vão lembrar de sua existência corpórea no mundo espiritual? Seria um esforço da sua memória, por um esforço de memória, ou por quadros que fossem mostrados para ele, por exemplo, por quadros, por imagens? E vamos ver agora a resposta dos espíritos. De uma e de outra forma. Ou seja, as duas formas, tanto pelo esforço da imaginação, como também através de quadros de lembranças, de formas de pensamento, de formas de lembranças, quadros de lembranças que as duas formas eles podem lembrar. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Ou seja, é como se houvesse, no mundo espiritual, quando nós desencarnamos, uma memória seletiva. Os atos que verdadeiramente importam ao adiantamento espiritual, ao nosso progresso, é que eles nos marcam a memória. Isso tanto os atos negativos como os atos positivos, Então, são esses atos mais marcantes que ficam mais registrados de forma mais viva em nossa memória. Os outros, ou seja, aqueles atos que não têm tanta importância, ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Ou seja, aquelas mais importantes nós registramos, nós nos lembramos dele com mais vivacidade. Existem aqueles que vão para como ele fala aqui, o fundo da memória seria o inconsciente, e outros ficam realmente no esquecimento. São coisas secundárias, são coisas menos importantes. Esse esquecimento pode até aflorar um dia, se houver necessidade, se houver importância. Aí ele diz que quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Ou seja, essa seleção que nós fazemos das nossas memórias, quando chegamos ao mundo espiritual, aquilo que nós nos apegamos, por isso que Jesus nos diz, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Então, onde nós colocamos o nosso interesse, estará mais presa ainda a nossa memória. Se nós colocamos nossos interesses mais nas coisas materiais, então essas memórias estarão ligadas às coisas materiais. Por isso que a atenção do espírito em relação às coisas depende muito da sua evolução. Quanto mais sublimado o ser, quanto menos materializado, ou seja, quanto menos as coisas materiais lhe impõem o seu jugo, Kardec usa essa expressão na Gênese, que as coisas materiais é como se fosse um jugo para o espírito. Por isso que Jesus disse, meu fardo é suave, Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque as coisas materiais realmente é um jugo pesado. E quanto menos materializados os espíritos, menos essas questões materiais vai pesar sobre ele.
O que é que verdadeiramente importa quando nós chegamos ao mundo espiritual? A constatação de que nós somos espíritos imortais. Então, as coisas meramente materiais, para o espírito que já chegou a esse grau de compreensão, de consciência, se tornam extremamente secundárias. Não tem mais importância. O que é que importa? O que importou para a minha evolução até aqui? Então, isso aqui é mais marcante, né? Mas tudo na dependência do grau de consciência alcançado pelo espírito. E ele continua. O Espírito Verdade continua. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante. É um espírito que se encontra na erraticidade, um espírito desencarnado. Os espíritos errantes são aqueles que estão no mundo espiritual e que são passíveis de reencarnar como nós. Que acabou de deixar a Terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que te parecem importantes, é que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. Ou seja, tem espíritos que chegam no mundo espiritual e esquecem de muitas coisas que para ele era importante aqui, mas que quando a consciência desperta, dentro logicamente daquele grau que ele já alcançou de evolução, muitas coisas que julgadas importantes se tornam secundárias. Pessoas que, assim, a família, por exemplo, que a gente se apega tanto, né? Que logicamente tem sua grande importância, são os nossos amores, são os nossos afetos, são as pessoas que estão na marcha junto conosco da evolução. Mas muitas vezes esquecemos de determinadas coisas porque aquilo se torna secundário. Tem um livro de André Luiz, estou querendo lembrar qual é o livro, mas infelizmente são tantas histórias que a gente vê nesse livro que eu esqueci qual é o livro, mas fico devendo a vocês. Que Missionários da Luz, é no livro Missionários da Luz, que fala de uma criatura que estava em processo, estava grávida, em processo de sem aceitar a gravidez, chamado que acaba culminando com um aborto indireto, ou seja, ela não fez, mas ela agiu de forma que nas noitadas e tal, sem muito respeito ao corpo físico e ao feto, ela chegou a abortar. E ela disse assim, mas e o pai dela, a mãe dela? Não, o pai dela, ao chegar ao mundo espiritual, ele era muito apegado a ela, que foi feita assim, houve uma barreira na memória dele em relação a essa criatura, porque senão ia ser um entrave na evolução dele, ele ia ficar preso aqui nessas circunstâncias. Embora amasse, embora quisesse o bem, mas aquela lembrança, aquele apego seria muito prejudicial à sua marcha evolutiva. Esse é um exemplo, né? Não é exatamente o que o texto diz, mas para a gente esclarecer um pouquinho o que Kardec está dizendo aqui nessa circunstância. Então, aquilo que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Ou seja, quando nós chegamos na vida espiritual, nos dizem os espíritos, a gente faz um exame da nossa existência. Em que ponto eu avancei? Em que ponto nós estacionamos? Em que ponto nós poderíamos ter avançado e não avançamos e por qual motivo? Então, tudo isso é só pesado lá no mundo espiritual, para que nós possamos, porque o objetivo da lei maior, da lei divina, é o nosso progresso. Então, quando chegamos ao mundo espiritual, nós vamos fazer uma espécie de balanço da existência. O quanto essa existência pode ter sido positiva e o quanto essa existência nós estacionamos onde poderíamos ter avançado. Isso que importa. Então, esses atos secundários que não interessam ao nosso progresso, eles caem no véu do esquecimento. Embora muitos espíritos fiquem extremamente ligados a essas circunstâncias, porque tudo depende do grau evolutivo. E a nossa memória, como ele diz assim, ele faz um esforço ou ele lembra? A gente vai falar um pouquinho sobre na questão, vai desdobrar um pouquinho isso. Quer dizer, depende. Pode ser das duas formas. Uma por um esforço ou por quadros que se apresente lá, porque nós vemos muitas vezes no mundo espiritual relatos de espíritos que chegam no mundo espiritual em situação de derrocada moral, de queda, né, de que se entregou às coisas materiais e pouco cuidou da vida espiritual,
que existem determinadas lembranças que o martirizam e ficam ali como se fossem formas de pensamento. Adquirem o quê? Adquirem uma forma, adquirem vulto e o perturbam extremamente. Nós vemos lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz desencarna, e quando ele está lá no umbral, ele tem todas as sensações que ele tinha na Terra. Aquilo ali era verdadeiro? Não, eram as sensações, era o pensamento que plasmava aquelas modificações em seu perispírito, por ser um corpo plástico, né? A barba crescia, sentia fome, sentia sede. Por quê? Porque era o que ele vivia. Uma pessoa que, na época, extremamente apegada às sensações físicas. Né? Aquelas criaturas que estão trabalhando a vida mental, trabalhando as emoções, trabalhando o seu comportamento, fazendo com que nós tenhamos um sucesso maior na nossa reforma íntima, que é difícil, que é demorada, requer muito labor, requer muito trabalho, mas tem que ter uma busca, né? Então essas criaturas se libertam mais facilmente das lembranças e das sensações da vida terrena. Então, por isso, meus irmãos, é tão importante, a espiritualidade nos mostra de tanta importância a nossa necessidade de levarmos o pensamento, colocarmos nossos ideais no ideal mais elevado, nos desprendermos das coisas materiais, para que nós possamos chegar ao mundo espiritual mais livres de consciência, né? E sem que essas lembranças não nos atormentem, não nos faça com que nós ficarmos presos em um processo de monodeísmo, de ideia fixa, para que nós possamos verdadeiramente avançar no mundo espiritual. Eu vou parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande.